Olá. Então, concreto feito em obra. Muitas coisas que a gente tem que considerar antes de iniciar qualquer concreto em obra. Bom, primeira coisa, quais são motivos aceitáveis para se fazer concreto em obra? Nós temos basicamente três motivos. O primeiro é um volume muito pequeno de concreto. Então você vai fazer 1 metro cúbico de concreto. Às vezes uma coisinha muito pequena ali, 1 metro cúbico apenas, certo? 1 metro cúbico você não consegue ligar para uma concreteira e pedir, ó, me manda 1 metro cúbico. Não, eles têm um caminhão, betoneira, e eles fazem no mínimo 4 metros cúbicos, por exemplo, ou 3, ou 5, tá? Varia pela concreteira. E se você quiser pedir só um, eles vão ter, ou mandar 4 e cobrar por 4 e ficar com 3, ou não vão te vender, tá? Então, se é um volume muito pequeno de concreto, compensa ser feito na obra. Segunda coisa, não tem uma concreteira próxima, tá? É uma possibilidade. Você vai fazer uma obra numa fazenda a 100 quilômetros da cidade mais próxima. Dentro da cidade aí acontece realmente que não tem nenhuma cidade próxima dessa fazenda, certo? Então, para fazer o concreto, você vai ter que fazer na obra, certo? Ou locar um caminhão, levar os materiais lá e bater o concreto ainda assim no caminhão, certo? Então, muitas vezes não compensa. Ou você tem apenas uma concreteira e essa concreteira, por ter monopólio, ela cobra valores muito elevados, tá? Às vezes acontece isso também, tá? Então isso é um motivo. Outro motivo que seria aceitável é que o concreto feito na obra, você tem uma pessoa suficiente para fazer esse concreto e ele não precisa de uma resistência considerável, tá? Então beleza, isso é um motivo para fazer um concreto magro na obra. Agora, o que que não é motivo? A primeira coisa que não é motivo de fazer concreto na obra é economizar porque não vai precisar pagar a concreteira. Isso não é uma economia. Por quê? Bom, porque quando você compra da concreteira, você tem um controle tecnológico muito elevado, você tem uma mistura de qualidade, certo? Você tem ganhos de tempo e, em geral, assim, você vai ter uma economia na obra, tá? Você não vai gastar a mais fazendo concreto na obra. Ah, mas eu calculei aqui, calculei das duas maneiras e fazendo a obra mais barato. Não. O que você fez você comparou fazer um FCK 15 na obra e comprar um FCK 30. E você percebeu que comprar um FCK 30 é mais caro do que fazer um FCK 15 na obra, tá? Por quê? Porque muitas vezes é executado de maneira incorreta quando é feito na obra e não se atinge a resistência de projeto, certo? E aí se geram patologias enormes na obra, tá? Então a gente tem muitas considerações agora a fazer baseado na maneira que a gente consegue de fazer o concreto na obra atingir a resistência de uma concreteira. É possível? Sim, é possível, tá? Mas só falar, faz o concreto aí, não é a maneira correta. Tem muitas considerações que a gente tem que fazer. Tá, primeira coisa então. Se a gente vai fazer concreto na obra, a gente tem duas opções. A gente faz na betoneira ou a gente faz errado na pá, certo? Muitos pedreiros falam, concretinho pequeno aí, vamos fazer ali, jogar uma lona misturada na pá mesmo e deu, tá? Existe zonas do Brasil que é como isso aí ainda, tá? Mas o que acontece? Bom, alugar uma betoneira, vamos colocar um valor bem alto, tá? Quanto que custaria alugar uma betoneira por um dia? Tá? Um valor exagerado aí, muitas vezes, a maior parte do Brasil é menos. Vamos imaginar R$ 50 para alugar uma betoneira. Com frete, R$ 100, tá? E vai ser misturado nessa betoneira em um dia 50 sacos de cimento, tá? Então tá falando aí R$ 2 por saco de cimento, tá? Para alugar uma betoneira no absurdo, né? Na prática, muitas vezes vai ser menos que R$ 1 por saco de cimento, vai dar menos de R$ 10 por metro cúbico, tá? Então é um valor baixo para alugar uma betoneira, tá? Não existe motivo para não usar essa betoneira. Então, muitas vezes o que acontece? Eu vou fazer aqui sem a betoneira mesmo, porque é muito caro. Às vezes, quando o cliente realmente não quer pagar, um prego é muito caro, tá? Então, se o cliente acha que pagar R$ 100 para alugar uma betoneira é muito caro, o que ele vai fazer? Vai tentar fazer tudo na mão mesmo para economizar qualquer 50 centavos, R$ 1, já é um absurdo para ele, porque ele acha que é desnecessário, tá? Mas o que acontece? Quando um cliente vai fazer concreto na pá mesmo, né, quando ele pede para o pedreiro fazer na pá, tem duas possibilidades. A primeira é que é um concreto magro, ou seja, ele vai fazer só a base da fundação na pá, e aí ele aceita fazer na pá mesmo. Essa é a primeira possibilidade. Essa possibilidade é aceitável ainda, tá? Porque concreto magro que vai ficar embaixo da fundação, beleza, dá para fazer um concreto ali que vai atingir 5, 7, 8 megapascal, tá? Então, concreto magro é permitido fazer na pá.
Agora, concreto da fundação. Concreto da fundação a gente já tem que ter uma resistência mínima. Se o cliente falou, não, faz na pá mesmo sem betoneira. O que quer dizer isso? Bom, quer dizer que esse cliente é mesquinho a ponto de gastar R$ 100 é um absurdo para ele, tá? Se gastar R$ 100 é um absurdo para ele, quando você fizer o concreto no chão mesmo, vai acontecer o quê? Que um pouquinho vai misturar com terra. Se ele é mesquinho a ponto de querer economizar em uma obra que vai gastar R$ 100.000, querer economizar R$ 100, ele vai querer pegar aquela terra, aquele concreto misturado com terra e jogar junto, tá? Por quê? Porque se ele fosse contar só aquele concreto que foi misturado na terra e não usar ele, já vai mais de R$ 100, certo? Então, ele vai querer pegar torrão de barro e misturar no concreto para render, certo? Então, esse tipo de cliente, ele não vai ter um concreto aceitável nunca, certo? Então, primeira coisa, fazer o concreto na pá não dá, tá? Tem que ter no mínimo uma betoneira, por quê? Porque ela vai garantir uma mistura decente do concreto, certo? Com os materiais adequados, ok? Então, primeira coisa, betoneira é um mínimo, tá? Aceitável para fazer um concreto aceitável aí na obra, ok? Então, decidi fazer betoneira, beleza? Quais problemas que a gente vai ter se não executar corretamente? Bom, e o que realmente geralmente é feito incorreto? Bom, a primeira coisa é definir o traço, tá? Muitas vezes não tem um traço bem definido. O que se define o traço? Seria definir quanto de cimento, quanto de areia, quanto de brita, quanto de água, tá? Isso é o mínimo que você tem que ter no traço, certo? E no traço, muitas vezes, o que acontece é o quê? Que no traço, os pedreiros falam, eu fiz um concreto 3x1, tá? Se ele fala isso, não tem como saber o que é um 3x1. Ou eu fiz um concreto 1, 2, 3. Também não tem como ter nem ideia do que é um concreto 1, 2, 3. Por quê? Porque para definir o concreto, você tem que ter o cimento e o tipo de cimento. Você tem que ter a brita, a água e a areia, certo? E tudo tem que estar definido. Ou seja, você não pode fazer um concreto com uma certa quantidade de cimento, com certa quantidade de areia, certa quantidade de brita e dosar ali na água para dar ponto, tá? Não funciona dar ponto, tem que ter uma certa quantidade de água máxima. Por quê? Porque o que dá resistência no nosso concreto é a relação água-cimento. Ou seja, se você tem um concreto com 400 quilos de cimento e 200 litros de água, 200 dividido por 400, você tem um fator água-cimento de 0,5. Se ao invés disso você tem 250 litros de água, você tem um fator de água-cimento 0,625. Já aumentou em 12,5%. 12,5%, né? Já aumentou em 25% na prática. O que acontece quando você aumenta o fator água-cimento? Que você enfraquece o concreto, tá? Por quê? Porque isso que acontece se você, em vez disso, não. Beleza, enfraquece. Aumentando, eu vou diminuir. Eu vou colocar só 100 litros de água em 400 quilos de cimento. Daí você está enfraquecendo o concreto de novo. Por quê? Bom, quando a gente vai dosar um concreto, a gente tem uma quantidade mínima de água. Que é o quê? Que é uma quantidade mínima de água para o concreto ter um slump aceitável, certo? A trabalhabilidade aceitável, ou seja, ele não ficar duro, seco, que fica difícil de jogar nas formas, certo? Isso aí é uma necessidade, tem uma trabalhabilidade mínima, certo? Mas, se ele colocar menos que isso, o que vai acontecer? Que não vai misturar o concreto, tá? Vai ter torrões de cimento de um canto, vai ter torrões de areia do outro, vai ter uma poça d'água de um lado e não vai estar tudo misturado, certo? Então isso é um problema, porque o que dá resistência concreto é estar tudo ligado, certo? Um pouco de areia de um lado, um pouco de cimento do outro, não serve para nada, certo? Então você tem que ter aquela quantia mínima de água. Mano, beleza. Então vou colocar mais água para garantir que esteja tudo misturado, tá? Quanto mais água você colocar, maior a certeza que vai estar tudo misturado. Mas tem uma quantidade ideal de água e cimento. Se você colocar mais água do que deveria, o que acontece é que essa água, se você colocou 50 litros a mais por metro cúbico, você vai ter 50 litros ali na mistura e não vai estar se ligando nem a água, não vai estar se ligando ao cimento, certo? A água não vai estar se ligando ao cimento e vai criar poças por todo o seu concreto, né? Poças pequenas, né? Digamos, pontos ali com meio milímetro, ou 2, 3 milímetros, meio centímetro, com água. Essa água vai querer evaporar, tá? Mas o que vai acontecer? Bom, primeiro que ela tem buracos. Só esses buracos já enfraqueceram o seu concreto. Mas tem outra coisa, que além de buracos, essa água, ela vai querer sair do concreto, ela não vai querer ficar lá. O que acontece? Ela vai criar retrações, ela vai fissurar o concreto, certo? Então vai enfraquecer também novamente seu concreto, beleza?
Então, ok, não posso colocar pouca água, não posso colocar muita água. E quanto mais água eu colocar, mais fraco fica o meu concreto. Por quê? Por causa do fator água-cimento, certo? Então, eu vou colocar pouco cimento e vou colocar água equivalente ali para manter a resistência. Por quê? Porque se o fator de água-cimento, muitas vezes pessoas pensam, bom, se eu colocar 400 kg de cimento e 200 litros de água, ou colocar 300 kg de cimento e 150 litros de água, o fator é o mesmo, a resistência da pasta é a mesma. E realmente a resistência da pasta é a mesma. Mas, se você colocar muito pouca água, você vai ter um concreto muito seco, certo? Que não vai ter uma trabalhabilidade. Então, não funciona. Tem que ter a quantidade de água. Você não define a quantidade de cimento e coloca a água a desejar, não, a água necessária para esse cimento, não. Você define a quantidade de água baseado na trabalhabilidade que você quer e aí você coloca cimento para pagar essa trabalhabilidade, ok? Então, quanto maior a trabalhabilidade, quanto mais você quer que o concreto deforme ao ser lançado na forma, mais caro vai ser, porque mais cimento vai ter que ser jogado, ok? Existe uma maneira também de dar trabalhabilidade para o concreto sem colocar mais água, né? E que qualquer pessoa que vai fazer um concreto aí de FCK elevado e está garantindo economia, ela vai utilizar, que é o que? Colocar plastificantes e superplastificantes. Seriam o quê? Seriam produtos químicos, tá? Não são produtos químicos de custo tão elevado assim, tá? Claro, novamente, né? Se é um cliente que acha caro um prego, ele vai achar caro também, tá? Mas se você for comprar, digamos, 100 sacos de cimento, você vai gastar, digamos, R$ 2.500 ou R$ 2.200, R$ 1.000 pelo menos. Colocando mais R$ 600, você consegue comprar junto um plastificante que vai garantir uma trabalhabilidade muito melhor no concreto, que vai dar uma resistência muito maior no concreto, certo? Então, digamos um tonel de 50 litros, colocando meio litro por saco de cimento, tá? Uma taxa aí de 1%, vai garantir já uma resistência bem mais elevada, sem gasto tão alto de cimento, certo? Então, o superplastificante é uma coisa que dá muito mais resistência e qualquer concreteira decente está utilizando superplastificantes de maneira a garantir a resistência concreta ou pelo menos plastificantes, ok? Outra coisa, se você não for utilizar superplastificantes, por que não é recomendado? Por que não vale a pena colocar só mais cimento e também dar mais resistência? Porque se você colocar muito cimento na sua mistura, ela vai retrair muito rápido, ela vai curar muito rápido e como você vai ter muito cimento, ela vai esquentar demais. Quando ela vai esquentar, ela expande. Quando ela esfriar novamente, ela vai retrair, vai fissurar muito, tá? Então você não pode trabalhar nem com muito pouco cimento, tá? A maioria das normas aí diz pelo menos 300 quilos, certo? E por metro cúbico e também nunca mais que 500 quilos por metro cúbico, né? A não ser que você controle muito bem essa retração, certo? Então aí algumas guias. Muitas vezes acontece o quê? O engenheiro chegou na obra e descobriu que estão jogando muita água no concreto. E aí, ele sabe, né, que ele está enfraquecendo o concreto, ele fala o quê? Reduz a água, tá? E vai acontecer o quê? Ele vai falar reduz a água, o pedreiro vai talvez não obedecer, ou vai obedecer enquanto o pedreiro tá enquanto o engenheiro está ali, assim que ele sair vai voltar a jogar mais água, tá? Assim que o engenheiro for no banheiro, vai voltar a jogar mais água, tá? Então isso é o procedimento errado, né? Porque a gente sabe, né, que o problema não está sendo, pode ser até, né? O problema está sendo o quê? Que o pedreiro ele quer um slump elevado, tá? É muito mais fácil trabalhar com slump elevado. Então ele tem o ponto dele, né? O ponto de pega dele, que ele costumou que, concreto tá assim, beleza, dá para mudar para forma, certo? Então ele tem a quantidade de água que ele vai jogar no cimento, certo? Então, e ele não vai mudar isso, tá? Ele tem aquela quantidade de água por metro cúbico, a não ser que você sente, converse e explique muito bem para ele não vai mudar isso, tá? Então, se está com muita água em relação ao cimento, você tem que fazer o quê? Tem que reduzir a areia e a brita por traço. Por quê? Bom, porque se você reduzir a areia e a brita, vai ter menos material ali, não vai ser necessário tanta água para atingir o ponto que o pedreiro quer trabalhar, certo? Então, se você não consegue convencer o pedreiro, reduz a areia e a brita. Ah, mas é caro. Sim, um concreto de qualidade é caro. E é por isso que eu digo que o concreto usinado na concreteira ele não é mais caro. O que é mais caro é tentar fazer um concreto FCK 15 e comparar com o FCK 30 que a concreteira entrega, certo? Então, se você quer um concreto igual, você vai ter um custo bem similar, certo? Outro problema que a gente tem agora, problemas da betoneira. Bom,
é que o concreto usinado ele vem num caminhão de 7, 8, 10 metros cúbicos, tá? Então ele tem muito volume de materiais ali. Então a mistura se dá de maneira muito mais homogênea porque é um caminhão muito maior, certo? Uma betoneira muito maior. Quando é feito na betoneira, na obra, você tem uma betoneira pequena. Então você não pode usar o máximo da betoneira, né? Então a betoneira faz 400 litros, dá para colocar 0,4? Não, dá para colocar 0,2, 0,25 no máximo. O ideal é um saco de cimento e o restante de areia, brita e água, certo? Não mais do que isso, ok? Não se coloca 2, 3 sacos de cimento no mesmo traço, tá? Se você quer resistência, você coloca um saco de cimento e pouca areia e brita e pouca água, certo? Isso faz mais traços, certo? Mais uma coisa, bom, a gente tem que seguir o procedimento de execução do concreto, ou seja, você tem que misturar primeiro a água e a brita, certo? Então você vai jogar a primeira coisa na betoneira, água e brita, certo? Em seguida você vai jogar o cimento e por fim você vai dar o ponto do concreto com a areia, certo? Ou seja, você vai jogar água, você vai jogar pedra, conforme está no projeto, você vai jogar o cimento, certo? E aí para chegar no slump que o cliente aceita, que o pedreiro aceita, ou seja, para chegar na trabalhabilidade aceitável, vai se jogando areia, certo? Talvez tenha que se jogar menos areia do que você pensava, porque talvez a areia já esteja umedecida ou talvez uh, a betoneira não está trabalhando bem, certo? Então você tem que jogar menos areia de maneira a garantir ainda uma resistência aceitável do concreto, certo? O que é sagrado é a resistência, não a quantidade de areia a ser jogada, ok? A resistência, né, e relação ao cimento, não a quantidade de areia. Talvez você tenha que diminuir uns 10% na areia. Não tem problema desde que não se jogue mais água, certo? Próxima coisa. Muitas vezes se utiliza só um menos cimento para tudo na obra, tá? Se você quer economizar na quantidade de tipos de cimento que você tem na obra, é uma opção, tá? Mas normalmente o cliente não quer economizar no tipo de cimento, ele quer economizar no dinheiro, certo? Então, ao invés disso, se você quiser economizar no dinheiro, quiser fazer um concreto de alta resistência, não utilize um cimento comum no seu traço, tá? Isso aqui é um cimento comum. Como que você sabe que é um cimento comum? Porque está escrito CP, cimento Portland, o tipo de cimento que não importa pra gente na resistência, F também não é tão necessário, mas está escrito 32 aqui. Ou seja, ele é um saco de cimento que a pasta tem uma resistência de 32 megapascal. Agora, vamos olhar um cimento de 40 megapascal. Aqui nós temos um cimento de 40 megapascal. Novamente, CP, cimento Portland, o tipo de cimento, 40 megapascal, certo? Os dois vêm com 50 quilos. Esse aqui é uns 2, 3 reais mais caro mesmo, mas você economiza na quantidade de cimento, tá? Então, você vai gastar menos sacos de cimento para fazer a mesma quantia de concreto e garantindo a mesma resistência, trabalhando com cimento de resistência elevada, né? Não trabalhando com o cimento ali que tem ali mesmo, tá? Então, trabalhar com cimento de maior resistência vai te garantir uma economia na quantidade de cimento na obra, certo? Então, beleza. Agora, nós temos, jogamos ali a água, a brita, o cimento e a areia. Misturou tudo, dá para jogar no carrinho e levar para concretar? Não. Você precisa esperar o concreto misturar. Não é só jogou ali e já vira. Não. Tem que esperar no mínimo 3 minutos. Tá? Não dá para esperar 30 segundos ali, meio que já bateu, beleza. Joga um pouco mais de água para garantir que misturou bem e joga no carrinho. Não. Tem que esperar 3 minutos. Daí o cliente vai falar, não, mas é muito tempo. Ou o que acontece? É que tem que concretar 8 sapatos. Os pedreiros estão na quarta sapata concretando na betoneira e já é 11h20, certo? E isso aqui é moçada, só que eles estão na metade da sapata. Então eles começam a apressar. Não, joga aí o concreto logo para levar para a sapata e concretar de uma vez para ainda almoçar. Não pode ser feito isso, tá? Se você quer concretar mais metros cúbicos em menor tempo, você tem que ter mais que uma betoneira na obra, certo? Então, você vai ter, digamos, 3 betoneiras na obra, você consegue deixar a primeira batendo 3 minutos, enquanto isso vai concretando a segunda e a terceira, certo? Daí você pega o concreto da primeira, vai fazendo a primeira, enquanto a segunda já está batendo, esperando o concreto chegar nos 3 minutos pelo menos, certo? E aí, quando ele tiver numa mistura homogênea, beleza, aí você pode pegar aquele concreto, certo? Então, muitas vezes é necessário 2 betoneiras, 3 betoneiras na obra, certo? Não é só uma betoneira. Ideal é pelo menos aí uma betoneira para cada 4 ou 5 funcionários, tá? E isso está incluso também o quê?
uma betoneira reserva se der problema na obra e não tiver como parar o concreto, certo? Então, beleza. O que mais que tem que considerar? É que a gente pode ter umidade natural já na areia e na brita, né? Ou seja, você pediu uma areia, mas ela já veio com, digamos, por metro cúbico com 50 litros ali de água, né? Então, quando você for considerar o traço, você tem que considerar, opa, a minha areia tem esse volume e ela tem também uma quantidade de água natural dela. Então eu não posso ignorar essa quantidade de água que tem nela, né? Eu não posso falar que o traço é mais água. Parte do traço é a água que já está na areia, ok? Então muitas vezes você pegou uma areia úmida, você vai reduzir a quantidade de água jogada inicialmente e depois com a areia vai vir mais água, certo? Então tem que considerar essa água. Mais uma coisa, muitos pedreiros gostam de brita zero, tá? Por que gostam de brita zero? Bom, a brita zero ela é muito eficiente para acabamento. Por quê? Se você tem muitas barras próximas, a brita zero preenche os espaços entre essas barras próximas. É muito mais fácil de vibrar a brita zero. E a brita zero deixa um acabamento melhor na obra. Então você pensa, opa, se é tão boa assim, eu vou comprar só a brita zero. Mas a brita zero, ela gasta mais cimento, ela gasta mais, ela tem um custo maior por metro cúbico. Por quê? Bom, porque nós queremos que a brita, ela vai ter vazios. Esses vazios sejam preenchidos por areia e os vazios da areia sejam preenchidos pelo cimento. O que acontece se você tem uma brita zero? Que ela não tem uma diferença tão grande com a areia, certo? A granulometria é mais similar. E, consequentemente, você vai ter mais vazios a serem preenchidos por areia e cimento. Consequentemente, você vai ter que ter mais cimento, certo? E, consequentemente, custo maior na obra, tá? Então, quanto maior a brita que você conseguir colocar no concreto, ainda respeitando o cobrimento do concreto, ainda respeitando a distância entre barras, melhor, tá? Antigamente era comum padronizar a brita 1 ou brita 2 até, certo? Em peças de volume muito grande, é comum até jogar matacão no meio do concreto, ou seja, aquelas pedras de 10, 15 centímetros de diâmetro são jogadas no meio do concreto porque não tem armaduras próximas, tá? E se for possível jogar pedras maiores, é utilizado, tá? O nome disso é concreto ciclópico. É um concreto muito econômico e com uma resistência considerável, ok? Tá, beleza. Agora, tem um problema que muitos pedreiros são acostumados a fazer, que é o quê? Medir concreto. Então, beleza, vou medir concreto, vou medir na pá. Medir na pá não funciona, tá? Ou muitas vezes medir a água na mangueira também não funciona. Por dois motivos. Primeiro, é que às 8 da manhã a sua mangueirada tem uma força, a sua pasada tem uma força. Às 4 horas da tarde a mangueira continua forte e a pá não, certo? Então tem esse problema, que não tem uma dose garantida, certo? Outro problema que a gente tem é que o traço vai ser diferente a cada vez, né? Por quê? Porque numa vez uma pá foi com mais brita, outra foi com menos, certo? Então não tem como. Você tem que fazer medida de concreto na padiola ou no balde. Ou seja, no traço vai estar lá 4 baldes de água, ou 2 baldes de água, 4 baldes de areia, 5 baldes de brita. Tem que ser medido no balde. Ou vai ter uma padiola. Padiola tem tantos metros cúbicos, digamos 0,03 metros cúbicos. Então vai estar lá quanto tem que ter na padiola. Limpado, muitas vezes reto ou com uma pequena inclinação, dependendo do cálculo do engenheiro, certo? Então, a gente tem que considerar tudo em balde ou padiola ou alguma outra maneira de medição, tá? Que não seja só na força da pá do pedreiro, tá? Então, até pedreiro diferente vai ter uma força na pá diferente, certo? Então, visto tudo isso, qual é a conclusão? Você não economizou nada se você quiser fazer um concreto decente na sua obra, tá? Você economiza se você quiser fazer bosta na obra, tá? Se você quiser fazer um concreto de resistência aceitável, que siga as normas, que não vai dar patologias a longo prazo, você vai pagar praticamente a mesma coisa fazendo na obra ou pedindo uma concreteira que tenha concorrência na cidade, certo? Então, se você quer um concreto FCK30, ou você vai pagar em FCK30 nos materiais, ou você vai pagar para a concreteira. Você, quando liga para a concreteira, não está comprando resistência, você está comprando controle tecnológico, você está comprando a garantia que você vai ter um concreto aceitável e que você não vai ter patologias, beleza? Então seria isso, até a próxima.